Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A nossa ouvinte Célia Oruí, ela diz aqui o seguinte: dá para você falar sobre a escada de Jacó? Eu tenho falado sempre sobre essa escada e confesso a você que eu não sei praticamente nada dessa escada. E convido o ouvinte a procurar algo realmente esotérico sobre a escada de Jacó. Você vai achar muito pouco. Você vai achar o que a tradição fala. Apesar de não saber quase nada da escada de Jacó, dá para falar 2 dias inteiros sobre ela, né? Porque você teria que falar degrau por degrau do que significa a escada de Jacó. Você que tem curiosidade de saber, basta você entrar no site www.radiobandeirantes.com.br e aí você clica em programas, você clica em Grande Sampa e você procura no alto da página o ícone Conversinha ao pé do ouvido. E se você for ouvindo uma a uma, deve haver mais de uma que a gente fala em escada de Jacó, que a gente está sempre voltando a esse assunto que o ouvinte pede. Portanto, como o tempo é curto, essa escada tem 7 de anos, né? Em poucas palavras, a gente pode tentar explicar o que significa isso aqui. Mas, por certo, nós vamos pairar na superficialidade. Sabe quem que poderia falar sobre a escada de Jacó com propriedade? Não. A gente teria que pegar gente que já está no 7º degrau, né? Por exemplo, você teria que conversar com o arcanjo Rafael, que é aquele Mahashoam enorme, né? Onde uma bola azul, um sol azul, no peito dele é a terra onde a gente vive, é o chakra cardíaco dele. Se você conversar com ele, ele está no 7º degrau, ele vai explicar muito melhor para você do que eu, que não estou nem no 1º, né? Então, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. É que eu aprendi em escola iniciática, alguma coisa a respeito, então a gente fica falando, quer dizer. Agora, quem que está num 7º degrau desse aí, é ser que já existe, a essência dele já existe há um tempão, uma coisa incrivelmente longa, né? E se ele está no 7º degrau, ele tem condição de falar, principalmente do 7º degrau para baixo, porque ele já esteve no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º e no 7º, né? Essa escada de Jacó, ela é só para ressuscitados. Só para ressuscitados, não é para nós. Então você saber sobre ela é a mesma coisa você descobrir tudo enquanto é santo, iniciado, né? Que já subiu essa escada, em que lugar ele está, né? O que adianta isso, gente, né? Eu tenho uma alma prática, apesar de gostar de esoterismo, tem gente que acha que isso é besteira, né? Mas eu sou prático. O que adianta eu saber que o São Pedro, que foi discípulo do Cristo, hoje ele tem uma chave chamada chave de Púscara, né? Essa chave de Púscara já esteve até na face da terra, porque aquele que foi São Pedro, hoje, né? Ele está num local chamado Agartha. Agartha, além de significar em agartino, que é uma linguagem cósmica, um idioma cósmico, significa também um local noutra dimensão física da Terra, dentro da Terra, né? Toda vez que a gente fala isso, tem alguém que manda um e-mail para cá e fala assim: ué, mas se você for lá só vai achar amálgama derretido, 1500 graus de temperatura, 1700, sei lá quantos graus tem. Sim, mas eu tô falando de outra dimensão, cara. A gente fala aqui que só a dimensão física tem 7 dimensões. Só o plano físico. Eu tô falando só do plano físico. Físico vital, físico astral, físico mental concreto, físico mental abstrato, físico búdico ou crístico, isso é nome de plano e não de gente, físico atmânico, pronto aí, 7 planos do próprio plano físico, com átomos diferenciados desses átomos que a gente tem aqui, que aliás não gosto nem de falar em átomos, porque na verdade
quando você fala em elemento químico, eles não existem como nós imaginamos. Um dia a ciência vai descobrir isso. Helena Blavatsky, já no século XIX, falava disso. Na Doutrina Secreta, em Isis Sem Véu, ela dizia, não há elementos químicos. E ela, que escreveu a Doutrina Secreta, de uma forma espantosamente dentro das normas da ABNT de hoje. Uma coisa incrível. Se você já passou por um curso de mestrado, doutorado, né, é a pós-graduação estrito sensu, e você se meteu a escrever uma dissertação de mestrado, que é mais fácil de escrever, você dependendo do tipo de matéria que você vai tratar, você com 100 páginas, até 80 páginas, dependendo dos professores da banca, você mata uma dissertação de mestrado. Agora pode ficar uma porcaria se você não souber escrever. E escrever tecnicamente na área do direito, por exemplo, é muito complicado, né? Agora, quando você vai fazer uma tese de doutorado, então, principalmente na área do direito, em faculdades de grande peso, como a USP, como a PUC, etc., mas não é fácil. Eu sei porque eu estava fazendo, quer dizer, você apanha dessa, você não consegue, porque de repente é uma vírgula que você não deve colocar ali, você tem que colocar diferente, né? Uma palavrinha que não fica muito bem ali, você não pode ficar repetindo as palavras o tempo todo, você tem que usar. Não é perfeição, porque perfeição ninguém tem, né? Mas cada vez mais essas técnicas de escrever se aprimoram, né? Eu tive um professor que hoje é titular lá da USP também, e também da Getúlio Vargas, né? Eu peguei um livrinho dele que na verdade é uma tese de doutorado que ele fez na Alemanha, né? E, puxa, quando eu abri o livro que fui ler, eu falei, caramba, mas vai escrever bem assim, nos quintos dos infernos, que loucura, né? Como escreve bem! E novo ainda, né? Eu vou falar dele, o professor Eduardo Schweire, né? O pai dele até tinha uma fábrica, acho que de papel e papelão aqui em São Paulo, e foi montar lá no interior de Minas, mas disse que a minerada era para trabalhar é duro, esse rainha de paia na boca, um cafezinho toda hora e tal, é fogo. Depois acostuma, né? E fica por lá mesmo. Entre Varginha e Três Pontas, a cidadezinha que tem lá, ele montou a fábrica lá. Mas o professor Schweire tem um doutorado dele feito na Alemanha, em tributário e tal, um espetáculo, né? Um livrinho muito bem escrito, dentro das normas direitinho. Então você fica babando, até fica com inveja, né? Como você consegue escrever tão bem. Mas é assim, você aprimora as coisas, né? A escada de Jacó, eu dei essa volta toda para falar nisso, é uma escada de seres já muito aprimorados, né? Como a maçonaria diz, naquele lema justus et perfectus, que aliás não tem um justus et perfectus na face da terra ainda, que não sejam aqueles que estão subindo a escada de Jacó, porque não adianta você falar, tem aqui um grande maçom, tem um grande amigo meu esotérico, mas esse cara é bom, é isso. Não adianta. Quem vai julgar não é a gente. Quem vai julgar são os seres que julgam, né? O senhor Karuna, que julga, por exemplo, o senhor do karma e tantos. E os mestres, chamados mestres ascendidos. Eu não gosto de falar ascendidos, porque dá a impressão que alguém os ascendeu, subiu-os, né? É como presente a eles pelo esforço pessoal. Que é isso, né? Você conquista. Quando você passa nas matérias todas de graduação, você obtém um diploma, você é graduado em medicina, né? Ora, na Unisa, por exemplo, lá de Santo Amaro, né? Você quem conquistou, não tem ninguém dando presente a você por esse motivo. A mesma coisa é a escada de Jacó, né? Você conquista a sua subida na escada de Jacó. Pra você ter uma ideia, né? O primeiro degrau é o chamado degrau do iniciado perfeito. Iniciado perfeito é um indivíduo que tem o valor mental de 7 Einsteins. Se você acha que o Einstein foi o maior cientista do século XX, uma mente privilegiada, você imagine 7 Einsteins nas 7 linhas de conhecimento esotéricas, né, que você passa pro profano depois, dá um leque bem maior. Quer dizer, é um indivíduo que, se ele cair na engenharia, ele é o melhor. Se ele for cantar, ele canta melhor que todo mundo. Se ele for apresentador de rádio, ele vai ser melhor que qualquer outro. Se ele for médico, mas vai ser o melhor médico do mundo. Esse é o iniciado perfeito, é um sujeito com uma condição, uma versatilidade, já encarnou tantas vezes aqui. Ele não recebe presente de Cristo, de ninguém, Buda, ninguém.
Ele conquista isso, né? Ou você acha que o próprio Cristo, o Buda e tal, ganhou algum presente de alguém para chegar onde chegaram, né? Platão e tantos outros aí, tantos mestres, né? Que estão subindo a escada de Jacó, mas de jeito nenhum. Essa escada, então, o primeiro degrau é do iniciado perfeito, que tem o valor de 7 Einsteins, apenas a título de comparação. Eu não sei se essa comparação é feliz ou infeliz, mas pelo menos é uma, né? Como é que a gente vai comparar isso? Não tem jeito. Se é a escada do ressuscitado, né? Aliás, o primeiro degrau não é bem do ressuscitado em si. O primeiro degrau é daquele que não vai mais encarnar aqui, quer dizer, ele vai passar pro outro plano, né? Pro segundo degrau. O segundo degrau, sim, já é de um ressuscitado, chamado de adepto, né? Então vamos agora falar desses degraus um por um, devagarinho, né? Para ver se você consegue entender, ó. Primeiro degrau, iniciado perfeito, ele tem o valor de 7 Einsteins, é um indivíduo que consegue gerar fenômenos também, é um mago tremendo e tal, mas ninguém sabe, só ele sabe que ele é bom. Porque não tem ninguém na Terra capaz de julgar um ser desses. Como é que você vai julgar se você é inferior? Como é que o inferior vai julgar o superior? Não tem. O superior pode julgar o inferior porque ele se sente no inferior, ele olha para o outro e fala assim: ah lá, eu, tanto tempo atrás, eu lá, eu estuprando, eu matando, eu roubando, eu feio, eu bonito, eu como ator disso, eu como ladrão, eu como qualquer coisa, não importa. Você olha para o outro, você vê você nele, aí dá para você emitir um juízo qualquer. Só que você vai ser mais complacente. Você vai falar, ah lá, eu lá atrás, né? Em 2 encarnações atrás. E de repente eu também estou melhorando, quer dizer, eu não vou cometer aqueles erros que aquele sujeito está cometendo agora, mas eu vou ser mais complacente com ele e não querer arrebentar o sujeito só porque ele errou, né? Porque a humanidade quer isso, né? O que tem de ouvinte que entra em contato por e-mail com a gente, querendo que a gente xingue o Lula, xingue o Renan, acabe com eles, porque a gente resolve o problema. Ora, já falamos várias vezes aqui, colegas nossos, né, da grande imprensa, o que fizeram de críticas a todos esses seres, estufa a ver o pescoço de tanta raiva e não adianta nada. Continua tudo do mesmo jeito. Por quê? Meu amigo, tem o famoso karma. A humanidade está merecendo isso. Hoje, dificilmente, se gritar pega ladrão, não sobra um, mas não sobra um no meio do povo também. Você contrata uma empregada doméstica, ela faz a feira com as coisinhas que você compra lá para comer, acaba tudo, né? Você contrata um pedreiro, ele não trabalha direito. Você contrata um locutor mesmo, sem vergonha. Advogado, sem vergonha, que passa a mão no dinheiro. Todo mundo tá assim. Nós estamos vivendo num mundo corrupto, atrapalhado. Não é só Renan, não, né? Aquele que está criticando aqui não foi tentado ainda com os 2 milhões de dólares, por exemplo, né? Você está lá metendo pau, mas bem que gostaria de levar uns 2 milhões, né? Ah, sei. Então esse cara de Jacó, vamos lá rapidamente agora. O segundo degrau é de um adepto. Adepto é um ser tão poderoso que, se ele quiser, ele levanta uma onda no oceano de 4 quilômetros e joga aqui em cima da terra, mas ele não vai fazer isso. O corpo dele é de outra dimensão. Ele pega um pedaço de polipropileno, qualquer derivado de petróleo, sei lá o que, e transforma aquilo num diamante enorme. Ou pega um grafite e transforma em diamante, porque a estrutura molecular do grafite e do diamante são muito parecidas, né? Esse é o verdadeiro alquimista e não o Paulo Coelho, entendeu? Paulo Coelho é um escritor, o mago Paulo Coelho é chamado assim, mas eu nunca vi o Paulo Coelho transformar isso aí em diamante, mesmo porque se do segundo degrau fosse eu ou ele ou qualquer outro, ele não estaria aqui, né? Para variar. Terceiro degrau, chama-se Arhat de Fogo. O adepto vale 7 iniciados. Se o iniciado vale um monte de coisa, vale 7 Einsteins, você imagina que o segundo degrau vale 7 iniciados. O terceiro degrau, o Arhat de Fogo, vale 7 adeptos. O quarto degrau é um ser chamado Buda ou Cristo de evolução. Não é aquele Jesus lá atrás, não. Pelo amor de Deus, não pense assim. É outra coisa. Christus é outro nome, né? É um ser crístico, não é Jesus. Jesus, o Cristo, é outra coisa, né? Mas isso aqui é um negócio difícil de entender. Por isso que cada vez que a gente vai falar nessa danada desses caras de Jacó, você teria que ficar falando umas 5 horas para tentar explicar.
né? O quarto degrau, então, é o Buda ou Cristo de evolução. Ele vale o quê? Ele vale 7 arhats de fogo. E vai subindo, e o poder aumentando desse ser. O quinto degrau é um ser chamado Dhyani, né? Isso de acordo com os ensinamentos da eubiose. Esse ser chamado Dhyani, ele vale 7 Cristos ou Budas de evolução. Depois você tem o sexto degrau, que é chamado Bodhisattva. Bodh, árvore, Sattva, sabedoria. É o que está mais próximo do planetário. O planetário é o Logos Terra. Logos Terra é o chamado Deus da Terra, né? Daí já estamos entrando num terreno duvidoso e pantanoso, onde as pessoas falam assim, o Carvalho está defendendo o politeísmo. Não, filho, não é não. Tem uns 40 anos quase que a gente fala essas coisas aqui, não é assim. Mas você vai entender errado já, aí, tá vendo como a coisa é complicada, né? Então o sétimo degrau é do planetário. O planetário vale 7 bodhisattvas. Depois você tem um ser chamado Ishvara, como ensina a Helena Blavatsky, que é um chefe de um sistema inteiro. Por exemplo, no caso nosso aqui, do sistema solar, é o Sol, né? Ou o Arcanjo Micael, que é chefe de um universo inteiro, né? E ele vale 7 planetários, né? Por isso que, quando termina toda a obra, entra tudo dentro de um só. Entendeu como é que é a história? A consciência vai toda para um só, como se fosse um Highlander, né? E depois, por fim, você tem o Sol central do oitavo sistema, ou a última coisa que existe em esoterismo por enquanto. Eu não sei se tem mais acima disso, né? E esse é o ser mais poderoso e único do universo, esse chamado Sol central do oitavo sistema. Pronto, matou tudo. Essa é a escada de Jacó. São 9 degraus no total, né? E aí? E adiantou alguma coisa? Você melhorou em alguma coisa com esse cara de Jacó? Não, né? Mas pelo menos você sabe que ela existe. O futuro nosso é um negócio complicado, vai longe para danar, né? A esperança não pode morrer no ser humano. O ser humano pode se transformar em eterno, mas ele tem que se transformar em eterno. Ele não é eterno porque surgiu de uma partícula qualquer, de um plano físico, mental, abstrato, por exemplo, e daí em diante ele passa a ser eterno porque Deus quer. Não! É porque ele, trabalhando com o seu livre-arbítrio, vai conquistando espaço aos pouquinhos, né? E vai chegando lá.